Agora eu vou falar sobre algumas formas de você ajudar o seu filho a lidar com o estresse, com a pressão social, com a culpa. Isso vai ser bem importante porque o adolescente muitas vezes não tem repertório para fazer isso sozinho. Uma coisa super importante que vocês precisam começar a desenvolver entre vocês, família também, com o filho, com a filha de vocês, são formas de expressão. Quando eu falo de sentimentos, a gente imagina o seguinte: quando a gente chega na nossa casa, nós temos o hábito de fazer faxinas, né? Eu vou lá, vou tirando os lixos, vou tirando as coisas, mas a gente dificilmente faz isso com relação à nossa mente. Na nossa mente a gente vai deixando tudo ali, meio que guardado, empurrado e tudo mais. Eu não tenho o hábito de faxinar a minha mente constantemente para que eu consiga ter a sensação de que eu tô quite com o meu passado, de que tá tudo bem, tá tudo certo. E aí é muito uma questão de diálogos internos, de entendimento, de entender o quanto aquela situação me trouxe de aprendizado ou o quanto eu posso aprender com isso que está acontecendo comigo. Tudo isso vai fazer com que eu me transforme numa panela de pressão. Imagina, então assim, você tá ali, eu gosto muito de usar o exemplo da bexiga. Imagina que você tá enchendo uma bexiga, enchendo, você só tá enchendo. Vai chegar uma hora que ela vai explodir. O que precisa fazer? Você precisa ensinar o seu filho a esvaziar essa bexiga constantemente. As nossas bexigas, elas vão enchendo, né? Não tem como. Se você tá vivo, você tá sujeito a lidar com estresse, com ansiedade, com pessoas que fazem coisas que você não gosta. Não dá para eu controlar o que tá fora, mas eu preciso assumir o comando. Lembra disso. Você precisa ajudar o seu filho a assumir o comando do que tá dentro. Como que eu faço isso, tá? Primeiro, assumindo o comando dos meus diálogos internos. Que tipo de frases eu fico falando pra mim o tempo todo que estão gerando esses pensamentos, que estão gerando esses sentimentos? Primeira coisa. Segunda coisa, como que eu faço pra aliviar a pressão, esvaziar a bexiga? Milhares de formas, o seu filho vai ter que encontrar a dele. Ele pode escrever, ele pode cantar, ele pode fazer um esporte, ele pode compor, ele vai ter que encontrar a forma dele aliviar essa pressão. E tão importante quanto encontrar uma forma de aliviar essa pressão é encontrar uma forma de falar com alguém quando você tem o desejo de falar com alguém. Só que qual que é a grande questão do adolescente? Ele não tem repertório. Como ele não tem repertório, ele fala A, a pessoa entende E. Aliás, muitos de nós adultos também não temos muito repertório não para conseguir explicar tudo aquilo que está acontecendo e conseguir resolver as situações. Então, eu vou te dar um passo a passo bem simples e rápido aqui, que é o seguinte: você vai ensinar o seu filho a falar da situação. Qual é a situação? Quero falar com a minha mãe, vamos supor. Quero conversar com um amigo que está me machucando. Meu amigo está fazendo coisas que está me machucando, está sendo tóxico, vamos supor, tá? Então, olha, o que você vai fazer com esse amigo? Amigo, é o seguinte: tem essas situações, sabe essa situação aqui? Sabe quando você... Vou dar um exemplo seu com o seu filho, tá? Que daí você pode usar pra ele pra exemplificar. Filho, sabe quando você chega da escola, nem olha pra minha cara e vai direto pro seu quarto e fica lá o tempo todo? Tá. Sabe quando eu tento puxar papo com você e você é super monossilábico, só responde não, sim, aham, tá bom? Sabe quando você... é extremamente agressivo quando eu falo pra você desligar o videogame? São fatos. Olha como eu tô sendo específica. Você precisa ser específico. Sabe quando eu falo pra você jogar videogame e você tem uma reação explosiva? Você, enfim, vem pra cima de mim? Pois é. Quando isso acontece, quando esses fatos acontecem, eu me sinto de tal forma. Assim. Eu sinto que a gente tá distante, eu sinto que você não gosta, não confia em mim, eu me sinto mal, me sinto uma péssima mãe, me sinto. Depois, você vai falar sobre as suas necessidades. Poxa, filho, eu gosto de ter a sua companhia, eu gosto quando a gente conversa, eu gosto quando a gente consegue entrar num acordo sobre as coisas que precisam ser feitas sem que a gente entre em atrito, quais são as necessidades e os acordos. Será que dá pra gente mudar isso? Quando você chegar da escola, poxa, vem cá, fica um pouco comigo, a gente troca uma ideia, a gente come alguma coisa junto, depois você vai lá pro seu quarto.
Quando eu for conversar com você e você estiver ali no videogame, eu sei que de repente você está num momento estressante do jogo, mas daí você pode chegar e falar assim, faz um sinal pra gente combinar, tipo, olha, pera, mãe. Entende como fica mais fácil de explicar? Não é assim, tipo, essa escola é um saco. Não! Eu tô sendo bem realista para que você consiga assumir a sua postura de comando, a sua postura de pai, de mãe, de orientador nessa jornada com o seu filho. É muito importante que você não subestime, que você não ache que é uma coisa que vai passar, que logo vai tomar só o medicamento. Não, todo mundo tem um papel para executar. E quanto mais unida for a família nesse momento, mais rápido, mais fácil, menos doloroso é o processo. Porque eu sei que é um processo doloroso, eu sei que é um processo que impacta a família inteira. Ninguém consegue ficar, por mais que seja uma pessoa que tem o diagnóstico, a família toda se sensibiliza, a família toda colhe tudo isso que está acontecendo, de preocupação, de estresse, enfim. É importante que vocês entendam que juntos vocês vão conseguir se ajudar e na próxima aula eu vou falar formas que vocês conseguem colocar ali de fazer no dia a dia para lidar com o estresse, com a autocobrança, com a pressão, porque tudo isso vai ajudar a sair mais rápido dessa situação que vocês todos se encontram, ou amenizar, ou simplesmente fazer com que isso não se torne um fardo para a vida de ninguém. Então vamos supor, vou te dar um exemplo que é da vida do seu filho. Ele chega e fala assim, mãe, a escola é um saco, eu não aguento mais a escola. Não, mas peraí, vamos trazer os fatos. O que da escola é um saco? Eu não consigo fazer amigos e isso faz com que eu ache a escola um saco. Eu tenho vergonha de levantar a mão para fazer perguntas. Ou alguém espalhou um segredo meu na escola e as pessoas estão me zoando. Ou eu estou sendo excluído porque eu, falei tal coisa, fiz tal coisa. Dê nomes aos fatos. O que está acontecendo? E quando isso acontece, mãe, eu sinto que eu não tenho valor, eu sinto que eu não sirvo pra nada, eu sinto que. E eu tenho necessidade, por exemplo, de conversar com as pessoas, de interagir, de sair, de fazer, de acontecer, tal. E daí, como que a gente pode resolver essa situação? E aí você ajuda o seu filho a refletir sobre formas de resolver essa situação, entende? E isso vale pra tudo. Então vamos supor que ele esteja chateado com o pai, porque o pai só critica. Então ele fala assim, meu pai só me critica, meu pai só fala mal das coisas que eu faço. Não, peraí. Como que você pode conversar com o seu pai para explicar isso para ele? Olha, pai, sabe quando eu chego com o meu boletim e você só olha as notas vermelhas? Ou só olha as notas mais baixas ao invés de também me parabenizar pelas notas mais altas? Sabe quando eu tô no meu quarto e você de repente entra gritando porque sei lá o que aconteceu? Sabe quando eu vou conversar com você e você nunca tem tempo? Enfim, fatos. Eu me sinto, a minha necessidade vamos combinar que seja de tal forma? Olha como é muito mais fácil das pessoas entenderem. Quando o adolescente entende isso na imersão, ele fala, ufa, é assim, como é que eu vou falar para uma amiga que ela tá sendo tóxica? Eu não vou falar assim, olha, então, você tá sendo uma amizade tóxica, eu não quero mais ter amizade com você. Olha, amiga, sabe quando você fala coisas pessoais minhas na frente de todo mundo para as pessoas rirem? Sabe quando eu te chamo para sair, você fala que não tá afim e de repente eu vejo uma foto sua na rede social com uma outra pessoa que é do nosso grupo também? Sabe quando? Então, eu me sinto assim, a minha necessidade é essa, vamos ajustar isso? Olha como isso clareia a mente do adolescente. Além disso, pensa o seguinte, o seu filho, a sua filha está vivendo uma série de pressões na escola. Não só pressões estéticas, não só pressões intelectuais, né, de dar conta ou não, mas pressões no sentido de grupo. Então vamos supor, de repente a sua filha, o seu filho é o único que ainda não beijou na boca de toda a turma dele. Ele vai se sentir pressionado. E se alguém descobrir, vão zoar ele por conta disso, vão pressionar ele. Como que o seu filho faz
para não ficar caindo nessas pressões. Ah, a gente já teve aqui adolescente falando que queria perder a virgindade porque todo mundo zoava ela que ela era virgem. Olha isso. Isso não é um caso isolado, né? Ah, não, pode estar acontecendo com seu filho, que vai reverberar num comportamento de agressividade, de impulsividade, de atrito dentro de casa, você não sabe o porquê. Percebe como o adolescente precisa desenvolver uma bagagem de autoconfiança, de amor próprio, para conseguir digerir essas pressões que acontecem no dia a dia? Eu sugiro fortemente que você vá lá na aula do módulo 3, que a gente fala sobre autoestima, e entenda como fortalecer a autoestima do seu filho. Porque um adolescente que ele acredita em si, que ele acredita nas suas capacidades, que ele não tem problema, ele sabe dos seus valores, ele dificilmente vai ficar cedendo ao sofrimento dessas pressões. Porque imagina o seguinte, ela não é uma pressão esporádica. Ah, alguém vem, fala e vai embora, nunca mais eu encontro. Todo santo dia ele está diante desse dinossauro que está perseguindo o ser dele, entende? E quando a gente fala de amor próprio, não entenda amor próprio como skincare. Seu filho precisa aprender sobre amor próprio, e amor próprio imagina, uma vez eu perguntei um negócio para uma adolescente assim, me fala uma coisa, se você ganhasse, nem lançou ainda, mas você vai ser a primeira adolescente a ter o iPhone Pro Max 18, como que você ia cuidar desse iPhone? Nossa, eu ia cuidar como se eu estivesse cuidando da minha vida. Aí eu falei, é mesmo? E será que você cuida da sua vida da forma que você cuidaria desse iPhone 18 Pro Max? Ela falou assim, não. Não tinha pensado nisso. A partir do momento que você tem amor por você, amor, quando você ama uma coisa, o que você faz? Você cuida com todo o zelo que você tem nessa vida. Você não vai comer qualquer coisa, você não vai deixar de fazer o seu exercício, você não vai deixar de olhar para dentro, de cuidar da sua parte espiritual, mental, você não vai se abandonar. Entende a importância de construir amor próprio? Amor próprio não é ir na academia e não é skincare. É você fazer questão de cuidar de si antes de querer cuidar do outro, antes de querer resolver os problemas do outro, para você se fortalecer. Isso é assim, autoestima e amor próprio é o que vai ajudar o seu filho a se tornar inabalável. Inabalável, literalmente. Eu não estou falando inabalável no sentido de nunca vai se sentir atingido na vida. Não. É ele conseguir manter a postura dele, a posição dele, o emocional dele, mesmo diante das adversidades. Ele vai sofrer, vai acontecer e ele vai voltar. Isso, inclusive, é o conceito de antifragilidade. Não sei se você já ouviu falar. Somado a isso, sabe o que é muito interessante o seu filho fazer? E vocês fazerem juntos para que ele enxergue isso? Um exercício, eu vou deixar aqui anexo dessa aula. Um exercício para ele entender quais são os pontos fortes dele. No que ele é bom. Isso tá lá na aula de autoestima também. Porque isso vai fazer com que ele se enxergue. A gente fica um pouco míope ao longo das nossas vidas. Na verdade, desde que a gente nasce, a gente não consegue enxergar os nossos próprios pontos fortes. Porque como a gente nasce com eles, a gente acha que todo mundo tem. Quando isso vem de fora, quando alguém te ajuda a perceber isso, você começa a reparar mais no seu dia a dia sobre isso. Vamos supor, você tinha um talento para ouvir as pessoas sem ficar parando, sem ficar questionando, sem ficar colocando, né, ouvir sem a necessidade de responder, que você achou que isso era normal. E daí alguém um dia falou assim para você, nossa, é engraçado, você tem bastante paciência para ouvir, né? E aí você fala assim, mas por que as pessoas não são assim? Vou te dar um exemplo, tá? Isso é só um exemplo. Você vai começar a reparar naquilo no dia a dia. Nossa, é verdade, as pessoas não deixam as outras completarem as frases. Nossa, é verdade, eu tenho realmente muita paciência para ouvir. Isso é uma habilidade, isso é uma coisa que é sua. E você tem que ficar feliz com isso. Isso vai te gerando autoconfiança, autoestima e vai te fortalecendo para lidar com tudo que está acontecendo neste mundo que é especialmente cruel com o adolescente.